Vamos estudar o livro No Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 18, de nome Velha Afeição. Tal capítulo tem como conteúdo em que André Luiz e o mentor Calderaro encontram-se no umbral, numa região das trevas, e o André Luiz, pela força do destino, ele encontra seu avô Cláudio, que está neste ambiente há mais de 40 anos, alucinado, enfermo, pegando lama, imaginando ouro. E o André Luiz, ao perceber que seu avô encontra-se nestas condições, alienado de si mesmo, ele, orientado por Calderaro, resolve retirar o seu avô nestas condições. Lembrando que o Cláudio, o avô do André Luiz, encontra-se desta forma porque na sua última reencarnação ele foi um homem egoísta, ambicioso, excessivamente ambicioso, que excluiu vidas, esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. Em função disso, suas vítimas resolveram induzi-lo a uma alucinação mental, porque naquele ambiente, aos olhos de André Luiz e o mentor Calderaro, ele pegava justamente as lamas e cogitava no seu mundo mental que ele estava diante de ouro, de riquezas. Diante disso, o avô do André Luiz, o Cláudio, permaneceu nestas condições há mais de 40 anos no umbral. Temos também duas questões que nós iremos estudar, que é a questão do Livro dos Espíritos, a 75, item A, e a 340, que estão vinculadas ao conteúdo do estudo de hoje. Irei iniciar já fazendo a leitura das questões 75, item A, e a 340, para que nós tenhamos um material de auxílio diante dos estudos de hoje. Em leitura, Livro dos Espíritos, questão 75, item A. Pergunta: por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Veja bem, meus amigos, dos estudos em que a razão do avô do André Luiz, o Sr. Cláudio, ela foi falseada justamente pelo egoísmo, já que ele priorizou, ele considerou como valor maior o poder temporal, as ambições excessivas, os apegos aos patrimônios. Então, a razão dele tornou-se fragmentária, não integral em Cristo. E ele comprometeu a sua encarnação na medida que ele ignorou o amor ao próximo. Então, sua razão, não estando em Cristo, ela foi falseada pelo egoísmo. Temos também a questão 340 do Livro dos Espíritos, que está vinculado ao seu conteúdo, a sua resposta, ao estudo de hoje do capítulo Velha Afeição. Vejamos a pergunta. Pergunta: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Resposta: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não
a morte nas ondas que se decide afrontar. Ou seja, o avô do André Luiz não considerou que a vida material, a vida carnal, é uma travessia perigosa. Ela torna-se uma travessia perigosa porque nós ainda vivemos de forma involuída. Não aprendemos a nos ajustar às leis divinas, a lei do trabalho, do progresso, o entendimento da lei de causa e efeito e suas consequências. Então a vida é uma travessia perigosa diante de um mar que podemos sofrer um naufrágio, já que nós estamos viajando pela vida material. E o avô de André Luiz, o Sr. Cláudio, priorizou o egoísmo. Por sua vez, a sua razão foi falseada por este egoísmo, orgulho e má educação. Então a vida, por ser uma travessia perigosa, ele acabou, infelizmente, sofrendo o naufrágio, se afundou nestas ações, excluindo o próximo da vida através do egoísmo e, por agir de forma orgulhosa, ignorando Cristo em sua vida, ele viveu as consequências da lei de causa e efeito. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, capítulo 18, Velha Afeição. Conforme já relatado, André Luiz e o mentor Calderaro encontram-se em visita na região do Umbral, e André Luiz encontra o seu avô, Cláudio, que, enfermo, ele vive uma alucinação, pegando lama, imaginando ouro, e o André Luiz resolve ajudá-lo. Vamos à leitura deste capítulo. Em texto. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos caratonhas de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma sauda. Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Mas, prosseguia pensativo, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi-me interrogativo olhar ao Calderaro, que me esclareceu antecioso. São usurários desencarnados há muitos anos,
desceram tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Interrompendo a leitura, amigo dos estudos, Calderaro já nos dá uma informação de importância para o nosso estudo. Ele diz aqui que estes irmãos desencarnados, alucinados, desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho. Ou seja, o apego, o egoísmo, estas atitudes geram no espírito uma atitude de inércia. Eles ficam ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho. Ou seja, é uma região mental em que o trabalho ele faz parte, ele flui, ele cogita em nós a necessidade da boa ocupação da atividade. E estes irmãos, pelo menos uma avaliação primeira, eles aniquilaram esta dimensão em si, essa zona mental, preferindo, priorizando os meios não dignos, os meios indecentes para se enriquecer, esquecendo que o trabalho é sagrado. Voltemos à leitura. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa de ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Informações importantes, interrompendo a leitura, meus amigos. Aqui as vítimas lançaram seus algozes, digamos assim, emissões de vingança e de maldição. Voltemos à leitura, amigos dos estudos, lembrando que André Luiz e o mentor Calderaro encontram-se no umbral em atividade do bem, e André Luiz vai encontrar o seu avô paterno, o Sr. Cláudio. Voltemos à leitura. Lamentei-os sinceramente ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. Interrompendo a leitura, amigos, neste momento, André Luiz vai ouvir a voz do seu avô e ele vai identificar, e haverá o encontro emocionante do avô Cláudio e o neto André Luiz. Em texto. Um dos anciãos alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Oh, aquela voz, escutando-a, pavorosa, dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim
desde os meus mais tenros anos. Pesadelo, nunca, nunca, ó Cláudio, não te sensibilizes tanto. Seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecera-me. Avancei lesto e indaguei. Meu amigo, sois Cláudio, antigo fazendeiro nas vizinhanças? Sim, conheceis-me. Quem sois? Abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou, desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Interrompendo a leitura, amigo dos estudos, André agora vai se revelar. E antes da revelação, o seu avô, diz um pouco a respeito do próprio neto. Falou de alguns parentes, mas as suas palavras se concentraram mais no neto André Luiz. E ele não imaginava, o avô, que o André é o próprio mentor que estava diante dele. Voltemos ao texto. Narração André Luiz. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Muita vez os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço o afastamento destas masmorras em que enlouqueci, mas semear consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Lembrei do meu avô, acariciando-me os cabelos. Ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo, dirigi súplice olhar ao Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Tornando mentalmente a cenários da infância, venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora, trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Amigo dos estudos, finalizando a leitura, André Luiz ampara seu avô de uma beleza, e o avô paterno Cláudio, uma vez tendo o neto André Luiz amparando a sua angústia,
que ele passou 40 anos no umbral, o André Luiz conduz o seu avô para as novas experiências de futuras reencarnações. Mas eu irei reprisar esta parte final que é digna de beleza. Em texto: eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então, amigos dos estudos, hoje nós estudamos o afeto de André Luiz a seu avô, e o Sr. Cláudio, avô paterno de André, ele se equivocou na vida. Ele esqueceu o Evangelho do Senhor Cristo, que devemos amar o próximo como a si mesmo. Ele falseou a sua razão e priorizou perigosamente a ambição desmedida, o egoísmo. E lembrando as duas questões que nós estudamos do Livro dos Espíritos, a 75, item A, e a 340, a nossa razão pode ser falseada pela má educação, orgulho e egoísmo, como aconteceu com o Sr. Cláudio, o avô de André Luiz. E a 340, em sua resposta, diz que devemos tomar um certo cuidado, porque a vida material é uma travessia perigosa. Então, devemos ter as cautelas e o amparo do Senhor Cristo para esta caminhada aqui na Terra. Fiquem na paz e que possamos estudar os temas da vida. Sejamos o sal da terra, a luz do mundo.